Certo, então vamos começar agora gravando. A gente estava falando nas últimas aulas sobre algumas versões do construtivismo, né, e do relativismo. Na primeira aula a gente falou sobre construtivismo em relação à noção de verdade, e nessa última aula a gente está falando de construtivismo em relação a noções epistêmicas, como, por exemplo, justificação e evidência, né? O que justifica o que é evidência para o quê. E a gente acabou apresentando um argumento aparentemente convincente, baseado na inevitável circularidade da justificação dos nossos próprios sistemas epistêmicos, né? Então, a ideia seria que o que é uma justificação para o que é uma evidência para o quê, depende de um sistema epistêmico, e a gente não teria como justificar, assim, em última instância, a gente não teria como justificar a adoção de um sistema em relação a outro, né, de modo que, de alguma forma, isso implicaria em algum tipo de relativismo sobre justificação, né, já que, como a gente não teria como justificar a adoção de um sistema epistêmico em vez de outro, no final das contas, isso seria um tipo de escolha, não necessariamente voluntária, mas um tipo de escolha, e, no final das contas, todo tipo, o que é justificação, o que é uma boa justificação, o que é uma crença racional, dependeria de qual sistema epistêmico a gente está adotando, né? Então, a essa altura da discussão, parece que a gente está em um tipo de paradoxo. Parece que temos razões tanto para aceitar quanto para rejeitar o relativismo epistêmico, né? Porque, por outro lado, a gente viu que tanto na versão factual, né, de relativismo em relação a fatos, quanto na versão de relativismo em relação a fatos epistêmicos apenas, também a gente teve argumentos para poder rejeitar essas posições, né? Então parece que a gente está num ponto em que a gente tem motivos tanto para rejeitar o relativismo, quanto para rejeitar o absolutismo, né? Então, se a gente quiser resolver esse tipo de dilema, a gente tem que mostrar, ou que o relativismo sobre princípios epistêmicos é sustentável, né? Apresentar uma defesa do relativismo, dado o argumento que a gente analisou na aula passada, ou um argumento mostrando que essa circularidade normativa que o relativismo supostamente mostra, ela não se segue, né? Então seria um argumento para salvar o absolutismo, tá? Então pode muito bem ser que existam bons argumentos para tentar salvar o relativismo desse problema, tá? O Bogossian, aqui do livro que a gente está acompanhando, ele acha que não há muita esperança para fazer isso, e por isso ele vai tentar, de alguma forma, lidar com a segunda possibilidade, mostrar que essa circularidade epistêmica, ela ou não se segue, ou ela não é tão danosa quanto pode parecer. Tá? Passando aqui de slide. Então, o argumento em favor do relativismo epistêmico que a gente analisou na aula passada dependia de duas premissas, né? Vocês lembram? Tem duas premissas que agora ele vai rotular por esses nomes, né? A premissa da possibilidade e a premissa da justificativa. A primeira premissa diria que se existem fatos epistêmicos absolutos, então deve ser possível alcançar crenças justificadas sobre o que são eles, né? Quando na aula passada, eu coloquei em termos de conhecimento, mas não faz tanta diferença assim, já que conhecimento é crença verdadeira justificada, né? Então, e se esses fatos são absolutos, né, supostamente, se eles são fatos, eles são crenças que nós formamos sobre fatos, elas são verdadeiras, então não faz muita diferença, tá? Enquanto a segunda premissa diria que não é possível alcançar essas crenças justificadas sobre quais fatos absolutos existem, né? Quais fatos epistêmicos absolutos existem. Então, se o relativismo for realmente falso, então uma dessas premissas tem que ser falsa, né?
já que a gente viu no argumento que se segue dessas premissas que não existem fatos absolutos, né, por modos Tollens. E não havendo fatos absolutos, parece que a solução mais plausível seria aceitar o relativismo, né? Aceitar que esses fatos realmente não são absolutos, mas que eles são relativos a sistemas epistêmicos. Né? E para o Boghossian, ele defende que a segunda premissa é falsa, tá? E que nós podemos realmente alcançar crenças verdadeiras, justificadas e, portanto, conhecimento sobre quais fatos epistêmicos absolutos existem, tá? Então, ele, de alguma forma, tem que mostrar que a circularidade que o relativista estava apontando como contaminando, vamos dizer assim, essa nossa tentativa de justificar nossos princípios epistêmicos, ela não é realmente uma ameaça, tá? Então, como vocês podem lembrar da aula passada, os argumentos em favor da segunda premissa, né, que aí está como justificação, elas recorrem à ideia de que você está se encontrando com alguém que adota um sistema epistêmico diferente do seu e que, de alguma maneira, você estaria tentando dar razões para essa pessoa para que ela adote seu sistema epistêmico, né? Passando aqui de slide. Então, vamos supor que nós chamemos nosso próprio sistema epistêmico de D1. Tá? Então, o argumento que demos para a justificação, na realidade, foi um argumento para essa tese aqui, do encontro. Né? Se fosse para encontrarmos uma alternativa fundamental e genuína, né? Lembre que alternativa fundamental no sentido de que seria um sistema epistêmico que difere do nosso em princípios fundamentais. Né? Vocês lembram que a gente tinha meio que descrito o nosso próprio sistema epistêmico, tendo alguns princípios fundamentais, como o princípio da observação, como o princípio da indução, da dedução, da abdução. Então, esse sistema alternativo, fundamentalmente alternativo, ele teria que diferir do nosso em algum princípio fundamental. Até porque, se a gente for pegar princípios não fundamentais de conhecimento, pessoas dentro do próprio sistema epistêmico, elas podem muito bem diferir desses princípios. Algumas pessoas, por exemplo, podem achar que, deixa eu pensar aqui, que fósseis ou que determinado tipo de evidência seja um bom tipo de evidência, porque elas tentam fundamentar aquilo a partir dos princípios mais fundamentais, e outras pessoas elas podem achar que não, mas não porque eles adotam princípios fundamentais diferentes, mas simplesmente porque eles acham que os princípios fundamentais não suportam aquele princípio secundário, tá? Então, a ideia do encontro seria, se fosse para encontrarmos uma alternativa fundamental e genuína, né? Genuína no sentido de que realmente é uma alternativa, por exemplo, para um princípio, para um sistema epistêmico ser uma alternativa genuína ao nosso, ele tem que ser minimamente coerente, ele tem que ser minimamente desenvolvido, né? Não é qualquer agrupamento mais ou menos aleatório de princípios que vai ser um sistema epistêmico. Ele tem que ser minimamente bem desenvolvido, minimamente coerente entre si. Então, vamos supor que a gente encontre essa alternativa genuína e fundamental ao nosso sistema, e a ideia do relativista seria que nós não poderíamos justificar nosso sistema epistêmico em relação ao dele, de alguma forma argumentar que o nosso sistema é melhor ou que ele é o correto, né?
E nós não poderíamos fazer isso nem mesmo do nosso próprio ponto de vista. Nós não poderíamos fazer isso nem apelando para o nosso próprio sistema, exatamente porque, ao fazer isso, ao tentar justificar nosso sistema epistêmico apelando para ele mesmo, a gente estaria, de alguma forma, cometendo a circularidade que o relativista julga danosa, né? Então, só para lembrar alguns pontos que eu acabei de falar, o sistema alternativo, aí, no caso, teria que ser minimamente coerente, ou seja, ele não poderia implicar, não poderia ter princípios que sejam contraditórios, né? Que, por exemplo, que falem para que você... que falem que tal evidência justifica e, ao mesmo tempo, não justifica tal crença, né? Então, esse seria um sistema que seria incoerente. Aqui no livro, esse exemplo aqui. Isso aqui seria um princípio epistêmico incoerente, né? Porque ele fala o seguinte: se parece visualmente a S, né? Em que S é algum sujeito, que há um cão na sua frente, então é justificado para S acreditar que há um cão na sua frente, e ao mesmo tempo não é justificado para S acreditar que há um cão na sua frente. Então, um sistema que fosse uma alternativa genuína, ele não poderia conter princípios como esse, porque são princípios incoerentes, né? Eles são contraditórios consigo mesmo. Do mesmo modo, um princípio aqui como esse, ele não seria um bom princípio, né? Um princípio coerente, não porque ele dê conselhos contraditórios, mas porque, de alguma forma, ele... Isso aqui é um pouco de jargão de epistemologia, ele se autossolapa, né? Ele, de alguma forma, tem como consequência que ele mesmo é um mau princípio, né? Em que esse princípio diz: para qualquer proposição P, é justificado acreditar que P, se somente se a Suprema Corte disser que P. Em primeiro lugar, esse princípio não é um princípio defendido pela Suprema Corte, né? Está num livro. Então, se você aceitar ele, você tem um motivo para não aceitá-lo, né? Porque ele mesmo não é um princípio que foi dito pela Suprema Corte, né? Eu sempre lembro, quando eu vejo isso, eu sempre lembro da música do Rage Against the Machine, né? Essa música, ela fala o seguinte no refrão, aquela música mais famosa, e o refrão fala: não faça o que eles dizem, nunca faça o que te dizem para fazer, nunca façam o que te mandam fazer. E aí eu sempre pensava, né, mesmo quando era adolescente, então é para eu fazer o que você está falando para fazer? Ou seja, nunca fazer o que me mandam fazer? De alguma forma, se você for respeitar esse princípio, você não pode nem aceitar o próprio princípio, né? Ele fala para você não aceitar nada que te mandam fazer, e ele está te mandando fazer isso, né? Não aceitar nada que te mandam fazer. E isso também seria o caso desse princípio aqui. Ele está falando que você só está justificado a crer no que é dito pela Suprema Corte, mas ele mesmo não é dito pela Suprema Corte. Então seria outro caso em que um princípio, em que um sistema epistêmico que tivesse um princípio como esse, ele também ele não é genuíno, ele não é alternativa genuína em algum sentido, porque ele não é coerente consigo mesmo, né? E além disso, isso aqui já é outra condição que o Bogossa coloca, que ela é bastante interessante, não tem a ver com coerência, mas é uma condição importante, que vai ser importante depois quando ele for voltar a tratar da questão do cardeal Bellarmino, que é o seguinte: a gente pode pensar que, além dessas normas relativamente, obviamente, não coerentes, que essa exigência de coerência também se estende para além, alcançando, por exemplo, questões que dizem respeito à uniformidade dos princípios, a uniformidade com que são tratadas as crenças em várias proposições, né? A gente poderia pensar que um sistema epistêmico coerente, ele teria que ter isso aí que o Pogossi chama de
princípio das distinções não arbitrárias. O que quer dizer isso? Se um sistema epistêmico propõe tratar duas proposições, P e Q, segundo princípios epistêmicos distintos, tal sistema tem que reconhecer alguma diferença relevante entre P e Q, né? Então, muitas vezes, por exemplo, em filosofia, depois a gente vai, quando a gente for ver começar a tratar de moral, a gente for falar do utilitarismo, lá tem um texto secundário, que eu coloquei lá se alguém tiver interesse em ler, que é de um filósofo chamado Peter Singer, né? E o princípio do utilitarismo, né, seria a regra geral da moralidade, segundo a teoria utilitarista, é que uma ação é correta quando ela aumenta a quantidade de prazer no conjunto, no total dos indivíduos, no total da população, e diminui a quantidade de dor também no total da população. E o Peter Singer, ele parte desse princípio para falar o seguinte: ora, qual é a motivação relevante, qual é o princípio, qual é a distinção relevante que a gente pode fazer entre um sujeito humano e um sujeito que é outro animal, por exemplo, uma vaca. Daí, ao tentar montar essa distinção relevante entre um ser humano e uma vaca em relação à moralidade, ele chega à conclusão de que não tem essa distinção relevante, de modo que o princípio utilitarista deveria, quando fala aumentar o prazer e diminuir a dor no total da população, deveria levar em conta também as vacas, os cachorros, etc. E esse seria um argumento, né, do Peter Singer em favor do não consumo de carne, por exemplo. Tá? Estou citando esse ponto, adiantando esse ponto, exatamente porque ele está apelando exatamente para essa ideia de que um bom princípio epistêmico, né, no caso dele, um bom princípio moral, se ele vai tratar diferentemente determinadas proposições ou determinados conjuntos de indivíduos, para ele ser um bom princípio, ele tem que ter um bom motivo para que você trate diferentemente. E aqui é a mesma coisa que ele está exigindo de princípios epistêmicos, né? Se você vai tratar proposições sobre o céu e proposições sobre o planeta, proposições sobre a Lua e proposições sobre o planeta Terra de maneira diferente, você tem que ter um bom motivo para isso. Por quê? Qual é a diferença entre esses dois domínios, né? Você precisa explicar isso, né? Você não pode simplesmente escolher arbitrariamente e falar tal princípio vale para tratar de questões sobre a Lua e tal princípio vale para tratar de questões sobre a Terra, né? Isso seria algo arbitrário e também contaria contra um sistema epistêmico, né? E da mesma forma, se um sistema epistêmico propõe tratar duas proposições como iguais, né, ou como do mesmo tipo, ele não pode reconhecer nenhuma diferença relevante entre essas duas proposições, tá? Então, a ideia aqui é que você não pode simplesmente, em um sistema epistêmico coerente, simplesmente fazer distinções arbitrárias, tá? Então, a ideia seria que, que aquela ideia do encontro entre você com seu sistema epistêmico D1 e um interlocutor com sistema epistêmico D2 ser realmente um encontro como o relativista quer, os dois sistemas eles precisam ser de fato alternativas, ou seja, eles precisam realmente discordar em princípios básicos e eles precisam ser minimamente coerentes, né? Então, assim, isso dificulta um pouco essa tese de que pode haver esse tipo de encontro, né? Torna esse tipo de encontro menos banal, porque nem sempre o que a gente pode pensar a princípio serem sistemas epistêmicos
alternativos e viáveis, nem sempre vai ser, né? Então, daí ele tenta enfraquecer um pouco aquela primeira ideia lá do encontro para uma ideia um pouco que leve em conta essas questões, né? Então, a ideia seria, se fosse para encontrarmos uma alternativa coerente, fundamental e genuína ao nosso sistema epistêmico, não poderíamos justificar nosso sistema epistêmico sobre o sistema epistêmico do outro, né? Nem mesmo sobre o nosso ponto de vista. Tá? E o Boghossian, e aí está o grande ponto dele nesse capítulo, é que ele acha que mesmo essa ideia aqui, mesmo essa tese aqui do relativista, ela é forte demais. Tá? Por quê? O ponto dele é o seguinte: ora, todas as partes nessa disputa devem concordar que cada pensador, né, no caso eu, né, no caso Galileu e Bellarmino, está de alguma forma autorizado, cegamente autorizado, a seu próprio sistema epistêmico, né? Até porque, se você aceita o relativismo, né, você não pode, de alguma forma, você não pode exigir que as pessoas tenham razões epistêmicas para aceitar aquele sistema epistêmico delas, né? Que exatamente são essas razões que o relativismo diz que não existem, né? Então, dado o relativismo, você tem que aceitar que cada pensador, cada sujeito, ele está cegamente autorizado a aceitar seu próprio sistema epistêmico. Cada pensador está autorizado a usar o sistema epistêmico que adota, sem primeiro oferecer uma justificação antecedente para a alegação que seu sistema é o correto, né? Se você aceita o relativismo, você tem que aceitar isso, né? Até porque o que você está defendendo é exatamente que não tem essa justificação antecedente para aceitar seu sistema como correto. Então, você tem que aceitar que cada pensador está autorizado a aceitar seu sistema epistêmico como correto, sem exigir dele motivos, né, razões para justificar seu próprio sistema epistêmico, né? Até porque se ninguém estiver autorizado a usar um sistema epistêmico sem primeiro justificá-lo, então ninguém estaria autorizado a usar um sistema epistêmico, né, dado o relativismo, por exemplo. Pois qualquer tentativa de justificar, né, dependerá dele estar autorizado a utilizar algum sistema epistêmico, né? Lembre que para o relativismo, a noção de justificação só faz sentido dentro do sistema epistêmico, né? Então, se o relativista exigisse que você justificasse seu sistema epistêmico para poder usá-lo, não faria sentido, porque para justificar seu sistema epistêmico, você precisa ter outro sistema epistêmico, e assim sucessivamente, né? Então, assim, há alguma discordância entre os filósofos como é que esse direito cego a um sistema epistêmico poderia ser explicado, né? Mas é claramente inevitável que haja alguma forma de direito cego, né? A gente viu lá na aula passada, né, quando você chega nas bases de um sistema epistêmico, você não consegue justificar seus princípios fundamentais, né? Então, como até mesmo o próprio relativismo supõe que as pessoas utilizem seu sistema epistêmico sem exigir delas justificação, né? Até porque essa justificação não pode ser dada. Então, deve existir algum tipo de direito cego de se utilizar um sistema epistêmico, tá? E isso, como eu falei, é algo que o relativista ele não pode negar, né? Só que essa ideia de que há um tipo de direito cego para se utilizar um sistema epistêmico, que é algo que o relativista não pode negar, pode ser adotada pelo absolutista. O absolutista ele pode dizer, olha,
as pessoas, de alguma forma, elas estão justificadas, em princípio, a utilizar seu sistema epistêmico. Até porque pedir delas uma justificativa explícita não faz sentido. Certo? Então dizer isso não é negar que nós possamos vir a duvidar de parte do nosso sistema epistêmico, ou até mesmo revisá-las, modificá-las, né? Mas a ideia aqui seria que, na ausência de qualquer dúvida, né, então seria uma justificativa não conclusiva, né? Seria uma justificativa passível de ser retirada, né? Só que a ideia seria que, na ausência de qualquer dúvida legítima em relação aos nossos princípios fundamentais, nossos princípios epistêmicos fundamentais, nós estaríamos autorizados a confiar em nossos sistemas epistêmicos, tá? Então, esse é um caminho que o absolutista ele pode seguir, porque é um caminho que o relativista ele não pode negar totalmente, tá? Porque se ele negar isso daí, que existe um direito, minimamente um direito de utilizar princípios epistêmicos de maneira mais ou menos cega, né? Se o relativista colocar esse ponto, segue-se da própria teoria relativista de que é impossível aceitar qualquer sistema epistêmico, porque qualquer tentativa explícita de justificar seu próprio sistema epistêmico está fadada à circularidade, né? Só que o ponto é o seguinte: ora, dado esse quadro inescapável de nossa relação com o nosso próprio sistema epistêmico, né, que no caso aqui é o D1, parece bastante errado como faz essa suposição que o relativista faz, né, de que ao encontrar alguém com um sistema epistêmico diferente do nosso, nós seríamos incapazes de justificar nosso sistema epistêmico. Parece bastante errado que se fôssemos confrontados com uma alternativa coerente, fundamental e genuína ao nosso sistema epistêmico, não seríamos capazes de justificá-lo, nem mesmo sob nosso próprio ponto de vista. Certo? Por que, dada essa consideração que a gente fez, de que nós temos que ter um direito de utilizar cegamente os princípios básicos do nosso sistema epistêmico, a menos até que apareça algum motivo para duvidar deles, porque num caso como esse, dado que a gente tem esse direito de utilizar os princípios básicos do nosso sistema epistêmico, a gente vai justificar nosso sistema epistêmico a partir dele mesmo. Só que essa justificação ela não vai ser circular, tá? Porque ela, quando chega no princípio básico, ela para ali, porque ali você tem um direito primitivo, vamos dizer assim, de utilizar aqueles princípios básicos. Então você poderia justificar seu sistema epistêmico em relação ao sistema epistêmico alternativo a partir do seu próprio sistema epistêmico e sem necessariamente cair em um tipo de circularidade, certo? Então, esse seria uma maneira em que um absolutista ele utilizaria para confrontar esse desafio relativista. E, claro, do mesmo modo, o Bellarmino, vamos supor que o Bellarmino tenha um sistema epistêmico diferente do nosso. Talvez ele também consiga justificar o sistema epistêmico dele a partir dos princípios básicos daquele sistema epistêmico.
em que ele tem também, da mesma forma que nós temos, esse direito primitivo de tomar aqueles princípios básicos como verdade. Só que o ponto é o seguinte: conhecimento implica verdade, né? E a gente viu que o construtivismo em relação à verdade, ele é muito mais difícil de se defender. Então, a gente está meio que assumindo que existem verdades objetivas. Então, o ponto aqui é o seguinte: tudo bem, nós dois vamos ser capazes de justificar nossos respectivos sistemas epistêmicos, mas só que apenas um dos dois. E seria essa a posição absolutista, né? Apenas um dos dois estaria correto, porque existe um sistema que está correto ou não está, tá? Então, apenas um dos dois, apenas ou eu ou o Bellarmino, vamos ter conhecimento de que nosso sistema é correto, porque talvez nem eu, nem nós, nem ele tenhamos esse conhecimento, porque simplesmente nem o nosso sistema epistêmico e nenhum dele, talvez ambos sejam ruins, tá? Então, o ponto aqui que o absolutista está chamando a atenção é o seguinte: às vezes a gente tem uma noção de conhecimento, né, que é uma noção de conhecimento que implica justificativa infalível. A gente é capaz de dar um motivo infalível para que nossa crença seja verdadeira. No caso desse tipo de conhecimento infalível, geralmente, quando a gente sabe algo, a gente sabe que sabe, né? No caso aqui, essa posição absolutista que eu estou colocando agora, como a justificativa que a gente tem aqui para aceitar as bases do nosso sistema epistêmico, ela não é infalível, né? Pode acontecer no futuro, eu ter motivos para rejeitar algumas partes do meu sistema epistêmico. Então eu posso não saber se esses motivos existem ou não. E nesse caso, eu posso ter justificativa para crer em algo, e vamos supor que esse algo seja verdadeiro. Então, nesse sentido, eu posso ter conhecimento de algo sem saber sem saber que eu sei. Então, essa noção infalibilista de conhecimento, saber implica saber que sabe. E aqui a gente está dando uma noção mais fraca de conhecimento, em que você pode saber sem saber que sabe. Você pode... obviamente, a gente crê que sabe, né? A gente crê que sabe, a gente crê que muito provavelmente a gente sabe, mas a gente não sabe que sabe. A gente pode saber sem ter justificativa para aceitar, para que nós possamos saber que sabemos. E nesse ponto aqui é que esse é o preço que o absolutista ele tem que pagar para se livrar da circularidade. Tá? É a ideia de que nem toda justificação que a gente tem para crenças depende de nem toda justificação é uma justificação explícita. Nem toda justificação depende de se tem um argumento, por exemplo, para justificar. Para algumas coisas bem básicas, tá. O Lano falou que o Windows saiu da sala porque a internet caiu. Tudo bem. Para algumas coisas bem básicas, a gente teria a justificação a princípio. A gente já começaria o jogo com aquela justificação que a gente pode perder dependendo do que aconteça. Pode acontecer coisas aí no futuro da ciência, por exemplo, que nos faça duvidar dos nossos princípios mais básicos. Aí, nesse caso, se aparecer essas coisas, a gente teria que revisitar nossos princípios. Mas enquanto não aparecem essas evidências que nos forçam a revisitar nossos princípios mais básicos, a gente teria o direito de aceitá-los sem precisar de justificativa expressa. Tá?
Seria o ponto para você escapar desse argumento relativista. Tá? Então, claro, esse é um caso em que cada um que tem um sistema epistêmico diferente acha que o seu sistema epistêmico é o correto. Tudo bem, né? Existir verdade não implica que exista consenso. Tá? O ponto é só que, dada a posição absolutista, várias pessoas pensam que o sistema epistêmico delas são corretos, mas a grande maioria delas vai estar simplesmente errada. Mesmo que nós não sejamos capazes necessariamente de convencê-las disso. Tá? Então, obviamente, aquele que tem o sistema epistêmico correto, ele é capaz de fornecer razões para explicar porque o sistema epistêmico dele é correto. Certo? Aquele que tem o sistema epistêmico incorreto, ele é incapaz de oferecer boas razões para aceitar o sistema dele, porque essas razões que ele vai tentar dar para que se aceite o sistema dele como correto, elas mesmas dependem do sistema epistêmico dele, que é incorreto. Então, não são boas razões. Então, aqui seria uma ideia de que, vamos dizer, tem um jogo em que cada um tem uma aposta no sistema epistêmico. Simplesmente acontece que alguns estão certos, outros estão errados. Tá? Então, essa é uma alternativa para o relativismo, que não cai. Porque a ideia do relativismo é que, de alguma forma, todos estão certos. Né? E boa parte do apelo do relativismo vem dessa ideia que nós temos de que, se a gente está certo, a gente tem que ser capaz de demonstrar que a gente está certo. Só que o ponto que o absolutista está colocando aqui é o seguinte: pô, relativista, você está pedindo algo dos outros que você mesmo aceita que é impossível dar. Você está pedindo dos outros uma justificação explícita do seu próprio sistema epistêmico, aquilo que você mesmo disse que não dá para fazer. Então, eu vou concordar com você. Realmente não dá para fazer essa justificativa explícita da base do nosso sistema epistêmico. Concordo com você nisso. Mas daí não se segue que não tenha sistema epistêmico correto. Porque a gente pode pensar que as pessoas têm justificativas na base, mesmo que elas não consigam dar um argumento explícito para justificar aquela base. Tá? Então, onde é que estaria o erro do argumento relativista? O argumento erraria, então, ao se apoiar numa aplicação muito geral dessa noção de argumento circular. Então, tem um filósofo que eles citam, né, que é o Fumerton, e ele cita como Fumerton tomando essa ideia de que você não consegue justificar as bases do sistema epistêmico por causa dessa circularidade. Mas a alegação de Fumerton de que nós não podemos esperar justificar nossos princípios mediante o uso desses mesmos princípios não é verdadeira de forma geral. É somente verdadeira no caso especial, apesar de ser um caso importante, de nós virmos a duvidar legitimamente dos nossos próprios princípios. Então, a ideia aqui da imagem que eu estou querendo passar é a seguinte: olha, você tem justificação a aceitar seus princípios epistêmicos até o momento que você começa a duvidar deles. Se em algum momento você começar a ter uma dúvida razoável, né? Se tiver algum mínimo motivos para ter dúvida do seu próprio sistema epistêmico, nesse momento você perde a justificação. Tá? Nesse momento em que há realmente uma dúvida real, agora você, de alguma forma, precisa justificar. Mas, enquanto não há uma dúvida, não há motivo para duvidar, você teria simplesmente o direito de aceitá-lo. Tá? Então, na ausência de qualquer razão legítima para duvidar, só lembrando, é razão legítima, tá? Não é simplesmente qualquer maluco chegar e falar, não, sei lá, será que estamos sonhando? Né? Não é, apesar da visão geral que às vezes se tem de filosofia, de que é você levantar possibilidades mais ou menos
desmotivadas, né? Ah, não, o que garante que a gente não está na Matrix, né? Então não é, isso daí não basta, tá? Uma hipótese assim, mais ou menos desmotivada, sem muita base, não seria suficiente para fazer com que a gente perca o direito de aceitar nosso sistema epistêmico, tá? Então, o simples fato de ser possível que nós estejamos sonhando ou ser possível que nós estejamos na Matrix, esse simples fato não tira o seu direito de acreditar no que você vê, né? E a gente às vezes vai numa aula de filosofia ou discute no bar com um colega e alguém lança essa braba aí de, não, será que estamos sonhando? Você sai do bar e continua olhando para as coisas, né? Você continua, quando você vai atravessar a rua e vem um carro, você não atravessa. Você fala, senão eu vou morrer, né? Você não perde esse direito simplesmente porque alguém levantou uma possibilidade, tá? Seria algo que a gente tomaria como como uma conduta mais ou menos maluca, né? O cara tá numa conversa aí sobre Matrix, né? Saiu do filme Matrix, e no filme se levantou essa possibilidade, né, de nós estarmos na Matrix. Aí o cara saiu, não, agora eu vou fechar o olho, vou atravessar a rua de olho fechado, porque eu não sei mais que minha visão funciona porque eu vi o filme Matrix, né? Isso aí seria pouco, tá? A ideia seria que a gente precisaria de alguma razão mais substanciosa, alguma evidência para duvidar do nosso sistema epistêmico. E nesse ponto, aí sim, você perderia a justificação de acreditar naquele sistema epistêmico. Você teria que, de alguma forma, revisá-lo, ou teria que, de alguma forma, que tentar justificá-lo, tá? Então, o ponto, assim, é que não está totalmente fora de questão que possamos topar com um sistema epistêmico alternativo que nos fizesse duvidar da correção do nosso próprio sistema, tá? Isso pode acontecer. Depois eu vou voltar a esse ponto aqui, mas fala, Renan. Pode falar, Renan. Então, professor, no caso, essa validação da Matrix para o personagem principal foi as outras pessoas que já tinham saído da Matrix e atrás dele, ou eu tô errado? Pois é, ele só foi acreditar mesmo quando ele saiu da Matrix, né? Ele começou a duvidar, mas também aconteceram várias coisas bizarras, né? Um cara botou um verme na barriga dele, ele viu a mulher pulando de um prédio para outro. Então são coisas assim que, pô, se a pessoa está te falando que você está num programa de computador e depois ela dá um pulo de 20 metros, e depois, sei lá, ela não desvia de bala, não, mas depois acontece que um cara fecha sua boca. Aí você, pô, realmente, né? Tá uma coisa estranha acontecendo aqui. Talvez o que ela me falou seja verdade. Então, até no filme, o filme tem esse cuidado, assim, né? A Trinity não fala pro Neo de primeiro, você tá na Matrix, ele aceita e para de viver a vida dele, né? Acontece algumas coisas, né? Como isso que eu falei, tipo, ela dá um salto que é supostamente impossível, dado nossa física, várias coisas, ela faz várias performances físicas que seriam impossíveis na frente dele. Os caras prendem ele né? Inclusive isso, né? Os caras prendem ele porque ele duvidou do pessoal, que o pessoal ligou para ele e falou assim: olha, os agentes estão indo te pegar, então você vai para a janela do prédio e pula da janela do prédio. E ele não pulou, né? Porque naquele ponto ele ainda, por mais que já tinha acontecido algumas coisas bizarras, ele ainda estava na dúvida, né? Ele não tomou de barato o que as pessoas disseram para ele. E aí, por ele não pular do prédio, os agentes pegam ele, né, vão interrogar ele, né? Aí tapa a boca dele some, depois coloca um besouro na barriga dele, um bicho estranhíssimo lá, meio máquina. E aí, a partir daí que ele começa a aceitar mais a possibilidade, até o momento que ele realmente que o Morpheus pede para ele para escolher a pílula azul ou vermelha, né? Ele escolhe a vermelha, aí ele sai da Matrix. Mas você vê que o próprio filme Matrix, por mais que seja uma ficção,
Ele não é simplesmente assim, um cara chega para ele e fala assim, ó, Nil, você é o escolhido, pula aí do prédio. Ele pula. Nesse ponto, o filme é bastante interessante, porque ele se debate um pouco, né? Então, a ideia que eu estou falando aqui é a mesma coisa. Assim, você tem esse direito de tomar essas proposições básicas, como, por exemplo, o mundo real existe, etc, etc, a não ser que você tenha bons motivos para isso. Tá? E mesmo assim, essas proposições, elas têm uma força que mesmo com alguns bons motivos, você pode até procurar explicações alternativas para se manter, né? Por exemplo, se eu visse a Trinity pular de um prédio para o outro, provavelmente eu ia duvidar que eu me droguei, ou que me drogaram. Eu ia ter várias... Eu ia construir várias possibilidades antes, até o momento que eu realmente acreditasse que, sei lá, que o mundo é uma farsa, etc. Tá? Então, muitas vezes, alguns filósofos, eles falam do nosso sistema de crença como uma rede. Então, vamos pensar que a gente tivesse, assim, nosso conjunto de crenças, né? Em que, no centro desse conjunto de crença, estão nossas crenças nos princípios fundamentais do nosso sistema epistêmico. Né? Então, esse conjunto de crenças aqui seria o sistema epistêmico. E no centro dele estariam os princípios fundamentais, como, por exemplo, o princípio da observação. Então, a ideia seria que quanto mais para o centro do nosso sistema epistêmico, mais difícil é de você destituir aquele princípio. A gente tende muito mais a abrir mão de princípios que estão mais na borda, né? Por exemplo, a certeza que eu tenho de que ninguém me drogou, do que um princípio que está no centro, que é a ideia de que o mundo é real, que a física vale para o mundo. Então, a ideia, por exemplo, um filósofo que fala isso é o Quine. E a ideia dele é que qualquer um desses princípios podem ser revisados, inclusive os princípios fundamentais. Só que é isso, quanto mais central no sistema epistêmico, mais difícil é de revisar. E precisa de mais bons motivos para você modificar. Colocando nas palavras de outra pessoa, um astrônomo e divulgador científico, né, que é o Carl Sagan, ele fala o seguinte: alegações miraculosas, alegações fortes, precisam de evidências fortes. Né? Quanto mais forte, quanto mais surpreendente e forte for aquilo que você está afirmando, por exemplo, que vivemos na Matrix, mais forte é a evidência que você precisa. Tá? Então, se eu digo, pô, tá chovendo em Salvador, pô, a evidência que eu preciso disso, para alguém acreditar em mim, é bem baixa. Eu posso falar assim, não, eu vi na televisão, eu li na internet que estava chovendo, meu amigo foi lá e me falou que estava chovendo, porque é uma alegação mais ou menos banal. Então, o nível de evidência que precisa para alguém aceitar aquilo, para que... Né, vamos dizer que eu vi na internet que estava chovendo em Salvador, e meu amigo fala que não estava, porque a esposa dele mora em Salvador e acabou de ligar para ele e falar que não estava. Então, o nível de contra-evidência que eu preciso para perder a justificação nessa afirmação, ele não é muito alto. Por quê? A própria justificação inicial já não era muito forte, né? Eu vi na internet, muitas vezes tem coisas mentirosas na internet, etc. E também não é uma alegação muito forte. Ah, tá chovendo, é normal chover e depois parar de chover, ou chover, às vezes chove, às vezes não chove. Quando você coloca em questão os aspectos centrais do sistema epistêmico, aí você precisa de razões muito fortes. Sabe? Não basta a mera possibilidade de estarmos sonhando, ou a mera possibilidade de existir um gênio maligno, né? Estou falando essas possibilidades aqui específicas porque são possibilidades que Descartes coloca. Tá?
em tempo, Descartes coloca essas possibilidades porque ele acha que ele pode porque ele acha que ele pode recusá-las, ele acha que ele consegue argumentar contra, tá? Mas assim, com o tempo, só que o argumento de Descartes depende de umas coisas também mais ou menos bizarras. Por exemplo, o argumento de Descartes depende de ele provar a existência de Deus em determinado momento, né? Então, ele consegue sair desse problema negando, provando a existência de Deus, supondo que ele provou, pelo menos. E aí, com o tempo, na epistemologia, a gente viu que se a gente aceitar que qualquer possibilidade levantada te faça perder justificação nesses princípios básicos, a gente meio que não tem outro caminho a não ser o ceticismo ou o relativismo, tá? Então, se procurou essa alternativa, é uma das alternativas que você pode ter de você rejeitar o relativismo, tá? Então, como eu estava falando aqui, não está totalmente fora de questão que a gente possa topar com um sistema epistêmico totalmente diferente do nosso, ou que a gente possa topar com uma evidência muito forte de que algo que a gente toma como verdade muito fortemente, como a existência do mundo exterior, seja falso. Isso pode acontecer. Mas não é tão simples assim, não é qualquer coisinha que faz a gente perder a justificativa nessas coisas tão básicas, tá? Então, um exemplo de como é que a gente seria, por exemplo, topar com um sistema epistêmico que faça colocar o nosso em questão. Por exemplo, a gente poderia imaginar encontrar uma comunidade diferente, com capacidades científicas e tecnológicas muito, muito maiores que as nossas, né? Por exemplo, se aparecerem ETs aqui na Terra amanhã, com naves muito melhores do que as nossas, com uma tecnologia aparentemente com um entendimento do mundo, de mundo muito maior do que o nosso, e eles também neguem aspectos fundamentais do nosso sistema epistêmico, pô, isso aí é um bom motivo para duvidar do nosso sistema epistêmico. Porque tem essas criaturas aí com tecnologia muito superior à nossa, parecem saber mais coisas que a gente, e eles colocam em questão alguns pontos que nós tomamos como verdade. Esse talvez seja um bom motivo, mas assim, não é qualquer motivo. Luiz Eduardo perguntou se acreditar vida fora da Terra. Eu acredito no sentido de que o universo é muito grande, né? Então, seria realmente estranho se só tivesse vida na Terra. Mas, assim, eu acredito só nesse sentido, assim, como uma coisa abstrata. Não acredito como no sentido de termos realmente evidências de que há vida na Terra. Tá? Então, não é, eu acredito, mas não é uma crença muito fundamentada nem muito forte, tá? Tipo assim, se te falar assim, você tem que apostar, eu apostaria que sim, mas assim, eu não tenho nenhum motivo muito forte para acreditar que sim, não. Não acho, assim, só esse eu acharia estranho que a Terra fosse tão especial a ponto de só ter vida aqui. Mas vai que também, né? Não sei. Então, o ponto aqui do encontro é que para que esse encontro tivesse o efeito desejado, esse sistema epistêmico teria que ser um sistema epistêmico real, tá? Não basta simplesmente que você supor, né? Você escrever um livro de ficção científica em que tenha esses ETs, né? Porque dificilmente você vai conseguir expressar todo um sistema epistêmico em um livro, né? Geralmente a realidade é muito mais complexa do que isso, né? Dificilmente a gente consegue expressar toda o sistema epistêmico humano, toda a tecnologia humana em um livro, né? Quando você escreve um livro, você sempre faz resume várias partes, né? Faz várias elipses, deixa o leitor completar, algumas coisas pega exemplos de coisas que existem e coloca ali no meio, né? Então, não bastaria ser só uma ficção, precisaria ser algo real, né? E com esse comprovado registro de realizações, né?
ou seja, realizações concretas que deveriam ser impressionantes o suficiente para nos fazer duvidar legitimamente da correção do nosso próprio sistema. Talvez, se alguma vez enfrentássemos semelhante encontro, então, sobre tais condições, bem que poderíamos ser incapazes de justificar nosso sistema epistêmico sobre o deles. Tá? Então, daí, acho que ele faz mais uma versão aqui desse princípio aqui do encontro, para levar em conta essa possibilidade aí, que ele acha que seria a única possibilidade, realmente seria mais relevante para o relativismo, né? Esse seria um caso realmente que a gente não conseguiria convencer os ETs de que nosso sistema epistêmico é correto e o deles não. Mas, por outro lado, talvez fosse um caso em que nós deveríamos colocar em questão nosso sistema epistêmico. Né? Só que o ponto do Pogossi é que essa possibilidade ela não justificaria o relativismo necessariamente. O máximo que ela justificaria seria o seguinte: ora, ela não justificaria a premissa 2 do argumento, ela justificaria no máximo essa premissa aí que é mais fraca. Se fosse para surgir uma dúvida legítima sobre a correção do nosso próprio sistema epistêmico, nós não seríamos capazes de alcançar a crença verdadeira sobre sua correção. Então, né, a premissa 2 diz que a gente não pode ter conhecimento do que nosso sistema epistêmico é correto, só que essa discussão aqui leva à conclusão de que o máximo que a gente pode falar é isso. Pô, se surgir motivo para a gente colocar em dúvida, né, os princípios básicos do nosso sistema epistêmico, a gente não vai mais saber que ele é correto, certo? Mas o ponto seria que, pô, nós, enquanto não tem essa dúvida, nós temos motivos para achar que ele é correto, tá? Agora, se a gente tem conhecimento ou não, aí depende do fato dele ser correto ou não, tá? Dele ser de fato correto ou não. E aí, depois no capítulo, nesse capítulo ainda, ele começa a discutir se os sistemas epistêmicos que ele discutiu no capítulo, acho que no 5, talvez, ou no 3, acho que no 5, né, o sistema epistêmico do Bellarmino e dos Azantes, se eles são realmente sistemas epistêmicos alternativos ao nosso. Tá? E ele tenta defender que não. Ele tenta defender que Bellarmino, de alguma forma, tinha o mesmo sistema epistêmico que o nosso, e que, na verdade, o sistema epistêmico de Bellarmino só diferia de Galileu, né, diferia na ideia de que a Bíblia era uma boa evidência, mas que isso para Bellarmino não poderia ser um sistema, não poderia ser um princípio fundamental, que na verdade ele tem os mesmos princípios fundamentais que nós, só que ele toma esse princípio secundário de que a Bíblia é uma boa evidência e nós não tomamos, mas que não seria um sistema epistêmico diferente. Ele fala o seguinte: comecemos por Bellarmino. Sim, o cardeal consulta a sua Bíblia para descobrir em que acreditar acerca do céu, em vez de utilizar o telescópio. Mas esse aqui é um ponto bem interessante. Mas ele não adivinha o que a Bíblia em si contém. E sim, ele a lê usando os olhos. Então, de alguma forma, ele não pode negar o princípio da observação. Porque até para ler a Bíblia, você precisa usar os olhos, ou alguém vai ler para você, você vai usar os ouvidos para ouvir a leitura. Ou se você for cego, tiver uma versão em braille, você vai usar o tato. Então, até num sistema epistêmico que tome a Bíblia como dando evidência inegável para as coisas, esse sistema epistêmico também precisa aceitar o princípio da observação, de que a gente tem conhecimento do mundo através da observação. Por quê? Repetindo, porque para você saber o que está na Bíblia, você precisa ler a Bíblia com os olhos, né? Ou ouvir a Bíblia, ou tocar, se você for ler em braille,
Então, para você até confiar que aquilo que você está lendo é o que realmente está na Bíblia, você tem que confiar que seus olhos funcionam bem. Tem que confiar que seus ouvidos funcionam bem, que seu raciocínio funciona bem, né? Então, e da mesma forma também, o Bellarmino, ele não examina a Bíblia a cada segundo para ver se ela continua dizendo a mesma coisa. Ele faz um tipo de indução, né? A Bíblia dizia tal coisa as últimas 10 vezes que eu li, a próxima vez que eu ler, ela vai dizer a mesma coisa, não vai ter mudado. Então, de alguma forma, também ele precisa aceitar a indução. E também ele precisa aceitar a dedução, né? Porque muitas vezes você precisa ler a Bíblia e tirar conclusões sobre o que ela diz, né? Então, o ponto seria o seguinte: para muitas proposições ordinárias, Bellarmino usa exatamente o mesmo sistema epistêmico que nós. Só que aí é o ponto. Acerca do céu, porém, nós e ele divergimos, porque nós usamos os olhos e ele consulta a Bíblia. Mas será que isso daí é realmente uma diferença fundamental? Ou não? Então, um ponto é que talvez o princípio da revelação, ou seja, o que está na Bíblia é verdadeiro, seja simplesmente um princípio derivado desses outros princípios fundamentais, tá? E tem um ponto estranho no sistema epistêmico dele, que pode nos levar a crer que é um sistema epistêmico não coerente. Qual seja? Olha só. O Bellarmino ele teria que sustentar o seguinte, que enquanto os princípios epistêmicos ordinários, né, observação, indução, blá, 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 se aplicam a proposições sobre objetos próximos, né? Então, se eu olhei uma árvore, eu posso crer que é uma árvore na minha frente. Se me parece visualmente que na Bíblia está escrito tal coisa, posso crer que na Bíblia está escrito tal coisa, né? Então, para proposições na vizinhança imediata, esses princípios da observação, da dedução, funcionam. Mas para o céu, especificamente, não funciona, né? Para o céu, funciona só a Bíblia. Mas isso só faria sentido se ele também acreditasse que proposições sobre o céu são diferentes em gênero do que proposições sobre assuntos terrenos, né? Lembra que eu tive aquela ideia de que se você faz uma distinção, se um princípio faz uma distinção, essa distinção tem que ser minimamente apoiada em alguma coisa. Só que o que parece estranho é o seguinte: o que parece estranho é que ele usa os olhos dele para dizer, por exemplo, que o sol está brilhando, ou que a lua está em quarto crescente, ou que o céu é coalhado de estrelas, né? Então, de alguma forma, ele mesmo utiliza o princípio da observação para falar do céu. Então, qual é a coerência dele ao não aceitar olhar no telescópio? Já que ele mesmo utiliza os olhos para falar do céu, para saber se está de dia ou se está de noite, por exemplo. Né? Da mesma forma, ele pensa que o céu é um espaço físico que está acima de nós. Né? Ele faz vários raciocínios sobre o Sol, utilizando dedução, sobre o céu, utilizando dedução, indução. É inverno, no inverno provavelmente chove, etc. Então, parece que, sob a pena de atribuir a Bellarmino um sistema epistêmico incoerente, né, porque seria um sistema epistêmico muito doido, não vamos pensar que o sistema epistêmico dele fosse diferente do nosso. Então é um sistema epistêmico que, dependendo do que você quer falar do Sol, você pode usar o olho. Se você quer falar que está quente hoje ou que o Sol está muito brilhante, você pode usar o olho. Mas se você quiser falar sobre se o Sol gira ou não ao redor da Terra, você tem que usar a Bíblia. Se nós fôssemos atribuir a ele um sistema epistêmico, ele seria um sistema epistêmico incoerente, porque ele está fazendo distinções aqui meio estranhas, né? Não, você pode olhar para o Sol para saber se está quente ou se está dia, mas você não pode olhar para o Sol no telescópio para saber se a Terra gira em torno do Sol.
né? Você pode olhar para a Lua para saber se é minguante ou se é crescente, mas se você botar um telescópio para saber se a Lua tem montanhas, aí você não pode mais. Então seria um sistema epistêmico muito bizarro, né? Então, em vez de a gente atribuir a ele um sistema epistêmico bizarro, né? Aí, utilizando, até falei isso na primeira aula, o princípio da caridade, né? A gente não quer atribuir crenças irracionais às pessoas. Então, é melhor a gente considerar que seu sistema é diferente do nosso apenas em algum sentido derivado, atribuindo a ele a ideia de que existem evidências perfeitamente ordinárias na Bíblia. Então, a diferença entre ele e Galileu não seria de sistemas epistêmicos diferentes, mas simplesmente que um acha que existem evidências na Bíblia e o outro não acha. Seria uma distinção muito mais ordinária do que você pensar, não, são mundos diferentes, sistemas epistêmicos diferentes, né? Então, o Paul Gosse, ele fala até, engraçado, ele fala o seguinte, Hort que nos perdoe, mas é difícil entender a disputa entre Galileu e Bellarmino como uma disputa entre sistemas epistêmicos que discordam sobre princípios epistêmicos fundamentais. É bem mais uma disputa dentro de um sistema epistêmico comum quanto às origens e a natureza da Bíblia. Né? Parece ser uma maneira muito mais sucinta de descrever o que está acontecendo do que você pensar, não, são sistemas epistêmicos diferentes. Até porque, como eu tentei argumentar, se a gente fosse fazer isso, a gente teria que atribuir ao Bellarmino um sistema epistêmico mais ou menos incoerente, em que você pode olhar para você ter conhecimento dos céus utilizando a visão, em alguns casos e outros não. Né? Seria estranho. E da mesma forma, ele tenta argumentar sobre os Azandes, que aquela ideia, lembra que os Azandes não utilizavam a lógica clássica, porque eles acreditavam que as coisas que aconteciam de ruim eram causadas por feitiçaria, e eles aí, quando acontecia uma coisa ruim, eles procuravam um feiticeiro, e às vezes conseguiam, entre aspas, identificar o feiticeiro, e eles acreditavam que essa feitiçaria era passada de pai para filho, né? Então, dadas as próprias pressupostos dele, quando eles encontrassem um feiticeiro, eles deveriam concluir, na verdade, que todos, o pai, o avô, né, os tios e os filhos, são todos feiticeiros também, né, já que se passa de pai para filho, né? Não, então, vamos pensar, o avô era feiticeiro, então todos os filhos daquele avô são feiticeiros também, porque passa de pai para filho, né? Todos os filhos, né, então, ou seja, todos os tios de um feiticeiro teriam que ser feiticeiro. Todos os filhos daqueles tios também teriam que ser feiticeiro. Então, todos os primos de um feiticeiro teriam que ser feiticeiro, né? Então, você pega, se você descobrir um feiticeiro, dado que você pensa que passa de pai para filho, você teria que isolar uma quantidade enorme de pessoas, que são todos parentes daquele feiticeiro. Só que não é isso que eles fazem. Eles só prendem o feiticeiro e os parentes próximos, como o filho, o pai. Então, pareceria que eles utilizam uma lógica diferente da nossa, já que eles têm todas as premissas para o argumento e eles não fazem o argumento. E mesmo quando alguém fala para eles, então, se é assim, será que vocês não deveriam prender a família toda? Os tios, os primos? Eles até falam, eu até entendo o que você está falando, eu entendo o seu argumento. Mas não precisa. Então, algumas pessoas tinham descrito esses Azandes como tendo uma lógica diferente da nossa. Ou seja, um sistema epistêmico que difere em um princípio fundamental, que seria a lógica fundamental, né? E também o Bogossa pensa que essa não é a única maneira de você interpretar esse caso, né? O próprio Evans Pritchard, que é o antropólogo que descreveu os Azandes, ele pensa que são outra possibilidade. É a seguinte, que nós podemos estar cometendo um erro em como nós estamos os entendendo, né? Por exemplo, a gente pode estar traduzindo de forma errada o que eles dizem, né? Quando eles falam transmitido
patrilinearmente, será que essa é a melhor tradução para o que eles estão dizendo? Né? Talvez eles estejam falando outra coisa, e a gente esteja traduzindo errado. Né? Então, talvez eles não estejam cometendo nenhum raciocínio diferente do nosso. Talvez nós que estejamos traduzindo errado o que eles estão falando. Será que quando eles falam se então, eles estão utilizando o mesmo se então que o nosso? Talvez não. Né? Talvez quando seus pensamentos foram compreendidos corretamente, a gente vai ver que, na verdade, eles não negam a lógica clássica. Né? Ou então, talvez, em outro caso, eles até façam o raciocínio dedutivo correto, vamos dizer assim, mas eles simplesmente não estão interessados na conclusão. É verdade que se segue disso daí que a gente teria que prender primo, mas eu não quero. Né? Pode ser que seja outra questão. Então, esse é bastante interessante também. Tentar pensar de maneira mais profunda se realmente, às vezes a gente é muito... A gente fica muito deslumbrado com as diferenças epistêmicas, né, e também morais. A gente vai ver na próxima aula que é a questão parecida se dá com a moralidade. A gente pensa, não, essas pessoas aqui têm uma moralidade totalmente diferente da nossa. Mas às vezes, quando a gente vai pensar bem, não é tão diferente. Às vezes são diferenças pequenas que parecem ser grandes. Mas quando você vai decantar, são coisas pequenas. E, na verdade, né, muita gente pensa assim, não, tem uma cultura aí que mata as crianças, né? Quando a mãe tem mais de 4 filhos, mata as crianças. A gente pensa, então é uma moralidade muito diferente da nossa, porque eles não têm um amor pela vida das crianças, porque matam as crianças, não acreditam que as crianças são seres humanos, sei lá. A gente pode pensar várias coisas, né? Só que nesse caso específico, os estudos mais próximos mostraram simplesmente que, no caso aí, era uma sociedade inuit, né, que é os esquimós, que as condições que eles viviam eram simplesmente muito, muito duras, de modo que uma mãe não tinha capacidade de criar mais de tantos filhos. E de modo que se ela tentasse ter aquele filho a mais, ele provavelmente ia morrer do mesmo jeito, porque ela não ia ter como cuidar. Não ia ter, né, imagina que eles moram em um lugar com menos 50 graus de frio. Ela não ia ter como cuidar, ia morrer mesmo, e por isso ela mata. Então não é porque ela tem uma moralidade muito diferente da nossa. É porque as circunstâncias da sociedade são diferentes da nossa. Né? Então, às vezes tem esse ponto. Assim, às vezes a gente é muito, como eu falei, deslumbrado com as diferenças, que às vezes existem, mas muitas vezes elas não existem. Muitas vezes a gente só não entende muito bem o outro, às vezes a gente só não entende muito bem a cultura do outro. Às vezes, quando a gente vai ver, na verdade, aquele outro até pensa mais ou menos como nós. Às vezes com algumas poucas diferenças, que fazem muita diferença no fundo. E às vezes são muitas diferenças também, são cosméticas, não são diferenças profundas. E isso é interessante, né? Até é um assunto importante para a antropologia, né? Vocês aí que no turismo tem a ver um pouco com isso também, né? De culturas diferentes, etc. Acho que faz parte do desenvolvimento intelectual de uma pessoa, por um lado, perceber a diferença dos modos como as pessoas pensam, e do outro também perceber o quanto essas diferenças também não são tão profundas, né? Porque muitas vezes a pessoa para no meio do caminho, percebe as diferenças, e a reação dela, então, pode ser um tipo de xenofobia, né? Essas pessoas são tão diferentes da gente, né, que não podem nem viver no mesmo lugar. Né? Às vezes as pessoas falam, né? Se continuar entrando muçulmano na França, vai acabar com a cultura francesa, porque são pessoas, parece que são coisas tão diferentes que não tem nem como conviver. Né? Enquanto, na verdade, por mais que tenha, a convivência tem problemas, né? Mas, por outro lado, também, às vezes, a gente tem que entender que, são diferentes, mas também, às vezes, não são tão profundamente diferentes a ponto de ter um sistema
epistêmico muito diferente. Às vezes a explicação de por que as pessoas têm diferenças nas conclusões são mais pedestres. Ah, não, essa pessoa foi criada de tal jeito, ela teve acesso, não teve à escola, ela, né? Às vezes são outras diferenças, não necessariamente não são pessoas totalmente diferentes da gente. Então, acho que esse é um ponto interessante. A gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar do relativismo moral, que o relativismo, às vezes, ele é muito vendido como sendo uma doutrina da aceitação do outro, né? De uma doutrina de não impor a sua verdade, a sua moralidade sobre o outro, etc. Mas que, às vezes, ele acaba sendo mais ou menos o contrário, né? Porque, assim, se você for pensar aqui no relativismo moral agora, se você for levar o relativismo moral a sério, então, com que direito você tem de reclamar de que em alguns países da África corta o clitóris das meninas? É a cultura deles, né? Você pode, às vezes a gente pensa assim, o relativismo muito como um motor de avanço, né? De aceitação, mas por outro lado também ele é um motor de preservação. Então, como é que você vai reclamar de qualquer costume da cultura deles, né? Então isso é bastante complicado. E no caso do relativismo epistêmico também tem um pouco disso, sabe? Às vezes por a gente ter essa esperança de que sejam são posições, visões de mundo tão diferentes, às vezes a gente acaba até olhando o outro com um olhar meio de exotismo, né? De não tentar entender as né? Porque o relativismo, às vezes, ele tem essa consequência também, que é não tentar entender as razões do outro, né? Porque se são razões baseadas no sistema epistêmico tão diferente do nosso, então, a princípio, a gente não pode nem tentar entender, né? Totalmente. E, às vezes, entender as razões do outro, tentar... Então, perceba, o que eu estou falando aqui é a parte do tolerância, do entendimento, continua valendo, né? Porque dá trabalho você entender o outro. É muito mais fácil você pegar os Azandes e fazer uma caricatura. Não, são os caras aí que não sabem fazer lógica, faz uma conta doida, né? Na verdade, não tem um sistema epistêmico diferente do nosso, né? Provavelmente, para você fazer a consequência de que é pior do que o nosso, também é daqui para ali, né? E às vezes a gente perde a oportunidade de tentar entender quais são as razões dele. Depois a gente pode até ver que as razões não são tão diferentes do que a gente daria, mas que pode haver uma discordância em algum ponto ou outro, né? Porque são culturas muito diferentes, né? Então pode ter uma discordância pequena que acaba aumentando, né? Tipo, acaba tendo várias consequências, né? E aí, então, no último capítulo que a gente vai ver do Bogossi, e eu quero até falar isso para vocês, que hoje, depois daqui dessa aula, eu vou dar mais outra aula. Mas ainda hoje, mais tarde, eu vou colocar lá no Classroom a atividade, né, da prova. Tá? Eu sei que, eu acho que está marcada para depois da... Deixa eu olhar aqui direito para eu não falar errado, mas acho que está marcado para depois da próxima aula. Mas eu vou colocar lá, eu vou colocar um tempo para vocês fazerem, não vai ser de hoje para amanhã, nada disso, tá? Vou colocar 2 semanas, algo assim. Depende mais ou menos de quando tiver. Mas vou colocar entre 10 dias e 2 semanas para vocês fazerem, tá? E aí depois daqui, a partir da próxima aula, a gente vai começar a aula sobre moralidade, né? Que vai ser, que de certa forma é mais simples do que essas partes sobre epistemologia, porque são questões mais ou menos um pouco mais do nosso cotidiano, né? Mas, assim, eu acho que algumas coisas aqui, alguns tipos de argumentação, alguns tipos de problemas vão voltar.
eu espero que vocês, a partir dessa primeira parte, já tenham uma capacidade de um costume maior de ler os textos filosóficos. E aqui, então, tem esse último capítulo, que é o terceiro tipo de relativismo, tá? Que eu não vou falar muito, tá? Porque não quero estender demais o assunto, mas eu tinha falado do relativismo sobre a noção de verdade, né? O que é verdade é relativo a cada esquema conceitual, sistema epistêmico. A gente viu que esse relativismo geral, ele tinha problemas, né? Porque ele se aplica a ele mesmo, né? Quando eu falo essa própria tese relativista, ela também teria que ser relativizada, e aí dá aqueles problemas de regressão infinito, ou então de autorrefutação. Depois a gente falou de relativismo, de um relativismo local, que é sobre fatos epistêmicos, né, sobre o que justifica o que é evidência para o que. Então, esse, por ser um relativismo local, não estaria sujeito aos mesmos argumentos do relativismo de fatos, né, que seria o relativismo global. E eu falei na outra aula, que também, 2 aulas atrás, eu acho, que também tinha um tipo de relativismo, que era um relativismo sobre razões, né? Que a ideia seria, né, pegando aqui até a definição, construtivismo sobre a explicação racional. A ideia seria de que nunca é possível explicar porque cremos no que cremos somente com base na evidência, né? A ideia seria de que necessidades e interesses também teriam que ser invocados, né? Ou seja, razões práticas e não razões simplesmente epistêmicas, né? E claro, né, como já falei outras vezes, vou repetir agora, na maioria dos casos, é desnecessário dizer que razões práticas também entram na explicação de por que formamos as crenças que formamos, né? Nós não somos seres, nós não somos Spock, né? Nós não somos seres perfeitamente racionais e nem deveríamos ser, né? Nós somos seres que além de capacidade de formar argumentos, etc., nós temos outras capacidades, né? Como emoções, como sentimentos, e essas capacidades também elas não são. Às vezes a gente tem essa oposição entre racionalidade, né, e sentimentos. Não é nem uma oposição boa, né? Porque nossos sentimentos também eles estão aí por motivos, né? Por exemplo, certamente nos nossos antepassados, né? Talvez tivesse um antepassado que visse um leão e não saísse correndo, porque não tinha medo. Esse daí morreu, não deixou prole, né? Então, os sentimentos aí de medo, de ansiedade, todos eles estão aí por motivos, né? Claro que, por exemplo, por causa de ansiedade, quando ela está fora de controle, ela acaba sendo disfuncional. Mas a ideia de ansiedade é você ficar preocupado com algo e você se preparar para aquilo, né? Então, se você sabe que amanhã vai vir, sei lá, um gigante destruir sua cidade, os seres humanos que não ficavam ansiosos com isso, né? Ficavam de boa, iam dormir tranquilamente, provavelmente morriam, né? Os outros que ficavam ansiosos tentavam procurar estratégias, você fica ali na cama remoendo, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E isso também tem um motivo, né? Então, nossos sentimentos também têm motivos para existir, eles não são irracionais. Às vezes são, mas no geral não são, né? Então, assim, nós não somos seres desincorporificados, né? Nós temos sentimentos, nós temos paixões, né? E etc. Então, certamente, alguns dos motivos para que nós creiamos no que cremos tem a ver com esses sentimentos, por exemplo, pertencimento ao grupo, né? Ser bem acolhido, às vezes é motivo da gente ter determinadas crenças, né? Por exemplo, vocês, vocês são de Pernambuco, provavelmente tem gente aí que torce para o Sport Recife, né?
E eu torço pro Flamengo, né? A gente sabe que tem essa questão do título 87. Obviamente, se eu torço pro Flamengo, eu tô no grupo de flamenguistas, por mais que alguém, pode estar um torcedor do Recife que dê do Sport Recife, que dê 1000 razões para dizer que o título é do Recife, eu nunca vou concordar, né? Em parte por questão de pertencimento de grupo, né? Eu seria considerado um traidor se eu concordasse, né? Então tem esses motivos, né? Da mesma forma, ao contrário, né? Um torcedor do esporte que está no grupo de torcedor do esporte, alguém pode dar 1000 motivos, pode provar com A mais B, dar uma prova e não vai aceitar. E não é que ela não está mentindo que não aceita, ela não vai aceitar mesmo, né? Porque são questões aí de pertencimento de grupo, e a gente tem motivos não epistêmicos para aceitar as coisas, tá? Então, isso aí é verdade. O ponto aqui do construtivista é que é mais forte, né? É que para toda crença, o que explica sempre é motivos pragmáticos, tá? E aí, nesse capítulo, ele vai tentar avaliar essa tese. Faz sentido você afirmar que toda crença é aceita por motivos pragmáticos. Mas é isso, mas eu não vou entrar nesse ponto, porque eu acho que vai ser abrir uma nova via aqui. Eu acho que já foi bom o suficiente o que a gente discutiu aqui sobre o livro do Bogossi. Acho que já deu para ter uma ideia da discussão, tá? Repetindo aqui que esse aqui é um curso de introdução, não é para... A gente não vai sair aqui necessariamente com conclusões, tá? A ideia, na verdade, não é nem que vocês aprendam essas teorias, a ideia é que vocês tenham contato com o que fazem lá na filosofia. Esse tipo de coisa aqui, esse tipo de discussão que a gente está fazendo, com esse tipo de argumento, né, com esse tipo de contra-argumento, etc. A ideia é que mais é ter uma ideia do qual tipo de coisa é filosofia. A gente viu que a gente estudou a noção de argumentação, né? A gente conseguiu aplicar um pouco, esse argumento aqui é válido, então tem que mudar uma premissa. Então a ideia é mais essa aqui do que realmente qual é a tese de não sei quem, entendeu? Aí o ponto não é esse. Talvez se vocês fossem de filosofia, o ponto fosse um pouco mais esse, mas vocês não são, né? Então é mais uma ideia aqui de noção geral, de conhecimento. Então por isso que lá na prova eu pedi assim um texto corrido, assim. Certo? A questão não é necessariamente vocês me darem a resposta certa sobre questões específicas. Não, qual é o problema do argumento de Hort para o relativismo global? Então, se uma prova de filosofia, talvez fosse assim. Mas então, eu queria assim, que vocês meio que pegassem esses pontos mais gerais, né, sobre relativismo, sobre verdade, sobre a própria impacto que o relativismo tem na nossa sociedade, né? Porque, de uma forma, é uma posição até de senso comum que as pessoas tendem a aceitar, pegar esse impacto e tentar pensar nessas questões né, no caso lá foi a questão de falar merda, né? É até engraçado dizer isso, né? Mas assim, é um conceito real, né? Vocês viram lá que eu coloquei o livro de vocês, foi um livro que vendeu, um livro chamado Sobre Falar Merda, né? Foi um livro que vendeu bastante, acho que no final da década de 90, né? Eu lembro, eu era criança e eu pegava a Veja, né? A Veja tinha a lista dos livros mais vendidos, e aí eu sempre via esse livro, assim, eu nem sabia que era de filosofia, nem sabia sobre o que era, mas eu achava engraçado pelo título, né? E esse livro ficou muitos anos muitos meses sendo mais vendido. E é um livro de filosofia mesmo, tipo, escrito por um filósofo. E se vocês forem ler, vocês vão ver que é um livro até sério, é um livro sério. Ele quer explicar esse conceito de o que é falar merda e por que as pessoas falam tanta merda. Então, o ponto
ali do texto, é fazer um texto corrido, claro, certo? Não pensem que é porque isso aqui é filosofia, que eu quero que vocês falem difícil, ou que vocês utilizem determinadas palavras. Não, eu quero um texto claro. Eu quero um texto que eu leia e fale assim, a posição dele é essa. Eu quero saber, entendeu? Então, eu vou avaliar muito mais a capacidade de pegar minimamente esses conceitos que a gente discutiu, certo? Minimamente, não precisa ser específico. Por isso que eu falei até assim, não citem ninguém, porque eu não quero assim, que você pegue um ponto lá específico. Pegar esse conceito, essas discussões e aplicar a um tema, que é o tema do Fala Merda, que, você, por exemplo, você pode relacionar, por exemplo, com a compartilhamento de fake news, né? Será que a pessoa que compartilha um fake news, ela sabe que aquilo é mentira e ela quer enganar, né? E nesse caso ela estaria mentindo, ou será que ela não liga se aquilo é verdade ou se é mentira? Aí, nesse caso, ela estaria falando merda, né? Esse é o conceito de falar merda do livro. É você falar algo sem ligar se ela é verdade, se aquilo é verdadeiro ou falso. Que é o que seria diferente de mentir. Porque quando você mente, você sabe que é falso, você quer enganar o outro. E quando você fala merda, você não liga. Sei lá, pouco importa. Deve ser, né? E eu percebo que na compartilhamento de fake news tem muito isso, né? Assim, alguém me mandou, é meio estranho, né? Essa história parece meio estranha, mas deve ser verdade. Também se não for, eu não ligo, né? De eu estar falando algo falso. Então seria meio que pegar essa a noção do relativismo. Será que tem alguma relação, uma coisa com a outra? No livro lá do Fala Merda, nas últimas 5 páginas, assim, nas últimas 5 páginas, ele meio que tenta costurar uma relação entre o relativismo e o Fala Merda. E é engraçado que esse livro aí, se você pensar bem, é um livro de antes do boom da internet, né? É de 94, 95. E se você pegar o final do livro, assim, ele começa a falar da sociedade e tal, do Fala Merda, parece que ele está descrevendo a internet. A galera compartilhando que a nota de R$ 50 vai ser com a cara de Pablo Vittar no WhatsApp, ou, né, no caso aí, o presidente há 2 dias que tomava vacina da AIDS. Mas será que ele acha isso mesmo? Às vezes eu fico me perguntando, será que ele acha que realmente dá AIDS? Ele acredita nisso? Será que ele não acredita, ele tá mentindo porque... Eu acho que é só porque ele é babaca mesmo. Então nesse caso dele, ele ser babaca mesmo, é mais do falar merda. Tipo assim, ele não liga se é mentira. Ele não liga se é mentira. Exatamente. É só porque ele é babaca, ele fala muita merda e aí sai essas coisas aí da boca dele. Então, só que esse é um ponto engraçado, interessante, né? Porque será que tem uma relação entre o relativismo e o falar merda? Porque o relativismo, ele te dá, de alguma forma, o verdade, o conhecimento é muito barato, né? Então, praticamente qualquer coisa é conhecimento, dependendo da cultura, dependendo de alguma... Então, será que essa ponto do relativismo, que de alguma forma surgiu para tentar incutir nas pessoas tolerância, né, apreço pela diversidade, etc., será que esse mesmo ponto chegou, né, nesse ponto final aí do que a gente está vivendo hoje? É uma questão, sabe? É uma questão parcialmente empírica, né? Não espero que vocês resolvam, mas assim, é algo a se pensar. E eu queria só que vocês pensassem isso aí. Não tomem como um peso muito grande. Escrevam um texto. Agora, eu coloquei lá no máximo 2 páginas, então seja um texto até curto, né? Um espaçamento em e-mail. Pode ser menos, se vocês quiserem. Escrevam um texto sincero, um texto honesto, assim, no sentido de que não precisa encher linguiça, não precisa falar difícil. Escreva um texto honesto, mas assim, que quando eu leia, me dê a impressão de que vocês pensaram sobre o assunto, entendeu? Que não é que vocês chegaram a escrever a primeira coisa que veio na cabeça. Sabe? Esse aí seria um texto que eu julgaria ruim. Ó. Parece que essa pessoa escreveu a primeira coisa que veio na cabeça. Porque o primeiro parágrafo, o último, não estão muito coerente. Eu quero ler um texto que eu vejo assim, falo, pô, essa pessoa ela teve um cuidado.
o texto tá todo certinho, assim, uma coisa que ela fala no primeiro parágrafo é importante, uma coisa que ela falou no segundo, tem uma coerência interna, a posição tá clara, parece que ela trabalhou o texto, sabe? Às vezes a gente pensa, na faculdade e tal, que o difícil é escrever muito, né? A gente sempre tá assim, não vou encher linguiça aqui para escrever muito. Só que, assim, antes de ir para filosofia, eu fui jornalista, eu cheguei a trabalhar em jornal durante uns 5 anos. E no jornal você vê que o difícil não é escrever muito, o difícil é escrever pouco. E no jornal você chega com a reportagem de 5 páginas, só que só tem espaço para 2. E no jornalismo é assim, porque o jornal é um produto físico, né? Tem um espaço bem específico que não pode ser mais e pronto. Porque se for mudar qualquer coisa, tem que mudar lá na máquina, lá embaixo, tem que mudar, né? Vai mudar o que outras 10 pessoas vão fazer, então simplesmente não dá, você tem que escrever 5, em vez de 5, tem que escrever 2. E agora você tem que conseguir expressar aquela mesma coisa que você expressou em 5, em 2 agora. Então você tem que ser muito mais conciso. E, entendeu? É isso que eu espero de vocês. Assim, eu espero não encher linguiça, mas concisão, sabe? Em que eu veja que cada frase, cada parágrafo que vocês utilizaram tem um motivo de estar ali, entendeu? Mesmo que seja menos de 2 páginas, mesmo que seja uma página, mas uma página bem escrita, que fala assim, pô, realmente, essa pessoa que escreveu uma página, e ela só precisava de uma página mesmo, porque o ponto dela está aqui. Agora, se for uma página e não parecer que você foi escrevendo até gastar a página, e aí começou, deu uma linha na segunda página, separou, fala assim, pô, essa pessoa aí, então não tá, o texto não passa esse engajamento, sabe? Então, pensem assim, pensem que eu vou ler, né, vocês são uns 50 nessa turma, né? 2 páginas cada, eu vou ler 100 páginas da turma de vocês, mais 300, né, que são mais 3 turmas, né? Então, me façam, escrevam um texto bom, a ponto de que me dê atenção e me dê vontade de ler, né? Pense que são 400 páginas que eu vou ler sobre o mesmo assunto, né? Sobre exatamente o mesmo assunto. Então, tentem fazer um texto bom, assim, mais do que difícil, mais do que complicado, um texto bom, que tenha algum ponto, alguma reflexão de vocês, né? Não tenham, assim, o peso de achar, não, minha reflexão vai ter que ser uma coisa aqui super nova e inédita. Não, tudo bem, assim, a gente não tem, nenhum filósofo importante, ele tem 10 ideias geniais por dia, entendeu? Pode ser uma ideia normal, assim, mas assim, que eu perceba que vocês pensaram naquilo, que tem ali um engajamento pessoal, que vocês não foram, lá, não pegaram do livro e mudaram as palavras, sabe? Só isso. Então é isso, pessoal. Mais tarde aqui eu vou colocar lá no Classroom a atividade. Aí vocês escrevem o texto e vocês já mandam pelo Classroom mesmo. Lá vai ter né, vocês vão no menu, na aba atividades, e aí lá vocês podem mandar. Você pode escrever lá mesmo, no caso você vai escrever no Google Docs, ou você pode escrever no Word, PDF, e aí vocês só mandam e bota lá para mandar, que vai aparecer para mim. E aí quando fechar o prazo, aí eu vou corrigir e mando a nota também pelo próprio Google Drive. Diga, Giovana. Qual é o prazo, professor, de entregar esse texto para o senhor? Deixa eu olhar aqui. Agora eu vou aproveitar que está... Peraí que eu vou... Deixa eu fechar aqui também a gravação. Eu estou olhando aqui. Tá, então, vou terminar a gravação aqui, pessoal.